Olá, meu nome é Paula Costa, eu sou professora da Faculdade de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Essa é a 14ª aula da disciplina EA 513, Circuitos Elétricos. Nessa aula eu vou introduzir o conceito de impedância, que já apareceu aqui e acolá na disciplina, mas que hoje é definido de maneira formal. Hoje eu estou sem meu tablet, vamos de lousa mesmo, certo? Bom, apenas relembrando, na última aula nós introduzimos os primeiros conceitos relacionados à análise fasorial. Lembrando que a análise fasorial ela vai ser interessante sempre que nós tivermos circuitos que são alimentados por fontes de tensão ou de corrente senoidais. E ela se torna particularmente vantajosa se a gente estiver falando de circuitos que têm resistências, indutâncias e capacitâncias. Porque a gente viu que ao equacionar esses circuitos, a gente acaba caindo em equações diferenciais de primeira ou de segunda ordem. Então, a análise fasorial é uma ferramenta que faz com que a gente analise os circuitos naquilo que a gente chama de domínio da frequência, ou seja, a gente abstrai a variável tempo, assume essa frequência do sinal senoidal como fixa e vamos fazer a análise ali no domínio da frequência, abstraindo a variável tempo, né? E a gente acaba tendo como resultado equações algébricas, porém no domínio dos números complexos, certo? Então passa a ser relevante aí esse entendimento de como operar números complexos, adição, subtração, multiplicação, divisão, coisas simples, mas que passam a acontecer e ser relevantes aí na análise fasorial. Então, apenas relembrando rapidamente, ao final da última aula, nós desenvolvemos as relações tensão-corrente fasoriais para resistências, indutâncias e capacitâncias, certo? Então, a gente sempre partiu ali ou de uma tensão ou de uma corrente que estava ali no domínio do tempo, né? Então, uma tensão, por exemplo, cosseno de ômega t mais φ, né? Onde esse V aqui é a amplitude do sinal, o ômega, ele dá pra gente a frequência dessa onda periódica, né? Então, ômega, duas vezes π vezes a frequência do sinal, da oscilação do sinal no tempo, certo? E ele tem também aí a fase, né? Que é aquele ponto ali onde o sinal, a gente consegue determinar onde o sinal cruza ali com o zero, certo? Então, para transformar esse número temporal senoidal num fasor, a gente mantém a informação de amplitude e a informação de fase. Então, a gente vai ter ali V vezes EJ∅. Na forma polar, módulo e ângulo, ok? Se a gente vai representar esse número no plano complexo, né? Nós temos aí então no eixo Y o eixo imaginário, no eixo X o eixo real, né? E aí a gente tem um sinal V, vai ser representado por um fasor que tem aqui uma fase φ, e módulo, né, essa distância aqui é dada por V, que é a amplitude do sinal, ok? Bom, para deduzir as relações tensão-corrente fasoriais, na verdade, a gente já fez essa dedução na última aula, vamos relembrar aqui rapidamente quais elas são, ok? Então, para resistência, certo? A relação tensão corrente fasorial é V igual a RI, então a gente tem aí o equivalente da lei de Ohm para o mundo fasorial, certo? Para as capacitâncias, nós obtivemos que V fasorial igual a 1 sobre J ômega C e fasorial. Mas já na última aula, no último slide, eu mostrei essa relação escrita de uma maneira ligeiramente diferente.
eu expressei ela como sendo V menos J, 1 sobre ômega C, I fasorial, ok? Como que a gente sai disso e chega nisso, certo? A gente vai dar preferência por essa relação, porque ela é mais conveniente, a gente vai ver já já. Mas como que a gente sai disso e chega nisso, certo? Então, uma maneira de enxergar, né, que elas são idênticas, essas relações, é entender que isso aqui é uma divisão de dois números que a gente pode entender como dois números complexos. Então, um que só tem uma parte real e, portanto, a gente vai expressar ele como um ângulo zero na forma polar. Por quê? Porque ele só tem a parte real, a fase desse número é zero. E outro que é um número puramente imaginário, imaginário positivo. Então, portanto, ele tem aí na notação polar, ele tem módulo ômega C e a fase dele é 90 graus, ok? Então, na verdade, esse termo aqui de cima, vou colocar aqui, pode ser reescrito como 1 ângulo zero sobre ômega C, ângulo 90 graus, I fasorial. E divisão de dois números complexos na forma polar, a gente divide os módulos e subtrai os ângulos. Portanto, a gente vai ter 1 sobre ômega C, ângulo menos 90 graus, porque 0 menos 90, I fasorial. Esse número aqui é um número puramente imaginário com módulo negativo, né? Porque se a gente for desenhá-lo ali no plano complexo, a gente vai ver que ele tem fase menos 90, certo? Então, e ele tem módulo aí 1 sobre ômega C, tá? Então, esse número aqui, na verdade, ele é puramente imaginário e negativo, e, portanto, a gente pode escrevê-lo como menos J, 1 sobre ômega C, I fasorial, ok? Então, daí a gente acaba obtendo essa mesma relação, certo? Bom, já tá uma bagunça minha lousa, mas vamos continuar aqui. Vamos para a relação que nós encontramos para os indutores, ok? A última relação aqui, vamos ver se está aparecendo no vídeo. Então, a gente está falando aqui das indutâncias. E qual foi a relação que nós encontramos ali? É que V igual a J ômega L I fasorial. Certo? Então, essas foram as relações que nós encontramos para tensão e corrente, para resistências, capacitâncias e indutâncias. Eu vou deixar aqui nessa louça bagunçada mesmo, para chamar a atenção de vocês de uma questão, ok? Note que a gente sempre está encontrando uma relação tensão-corrente e um termo de proporcionalidade. Não importa se ele é um termo puramente real ou puramente imaginário. Ele é um número. No caso, um número genérico que está aí no domínio dos números complexos. Então, aqui a gente tem, para o caso da resistência, nós temos o próprio valor da resistência, certo? Então, essa é a proporção aí. Para o caso da capacitância, nós temos aqui o menos J ômega C, também essa proporcionalidade, um número complexo. E aqui, para o caso do indutor, nós também temos aí outra constante de proporcionalidade. É a isso que nós vamos dar o nome de impedância, certo? Então, nós vamos chamar essa constante de proporcionalidade no mundo dos fasores de impedância. Então, nós temos sempre V igual a Z
vezes I fasorial. A gente vai dar o nome aí de termo Z, ok? Vou passar isso aqui a limpo agora, para explicar um pouco melhor, mas fica a mensagem de que o Z, a impedância, ela é esse termo de proporcionalidade entre a tensão fasorial e o I fasorial.